Esta é a história de uma garota que foi escravizada por lobisomens que se transformaram em cobras, mas ela teve a oportunidade de voltar no tempo e viver essa vida novamente. Por isso, ela decidiu mudar seu destino e se apaixonar pelo Prince of Snacks. Por favor, pressione like para agradecer meus esforços. O símbolo do Ducado de Ducartier era uma cobra enorme, um monstro místico e grande que chegava a 4 metros de comprimento e tinha habilidades interessantes. Havia uma lenda muito antiga no mundo, que o primeiro Descartes nasceu por causa da conexão entre a mulher da foto e a serpente. Por esse motivo, os membros da Casa Cartier tinham uma sede incrível de dinheiro e fama, e isso era a primeira coisa em suas vidas. Até mesmo sua saúde nem sempre lhes interessava em determinadas situações. Os enormes desejos dessa cobra gigante fazem com que eles consumam tudo no mundo: dinheiro, poder e o universo em geral, até que tudo esteja sob seu controle, não identificado. Um homem estava agarrando os ombros e os cabelos de uma mulher que parecia estar muito assustada e também desleixada. Ele abruptamente agarrou o braço dela e assobiou ainda mais forte, como se quisesse impedi-la de fugir dele, mas a mulher congelou como uma pedra e não conseguiu se mover. Uma leve dor subiu por seu braço até as pontas dos dedos. Ele apertou a mão dela com muita força, mas a mulher não discutiu, gritou ou bateu. Ela apenas ficou quieta e em silêncio, olhando para o homem que lhe parecia familiar. Assustada e jovem, a garota pareceu cair fora da realidade por alguns minutos, pensando no que estava acontecendo agora. Como tudo isso realmente aconteceu? Eu não entendo. Não entendo como isso aconteceu. O olhar estranho do homem mostrava sua satisfação e seu humor muito alegre. Ele olhou para a mulher várias vezes e depois se abaixou até o corpo dela. O homem desconhecido exalou pesadamente e em seguida disse baixinho, mas claramente: "Você tem medo de mim?" Depois de um segundo, ele se inclinou rapidamente para o ouvido da garota e disse baixinho em uma voz quase inaudível: "É por isso que você deveria ter pensado várias vezes antes de vir até mim." Esse cara parecia louco, como se estivesse possuído, e a mulher estava morrendo de medo. Ela parecia se sentir enojada ou ofendida por esse homem. Ele abriu lentamente a boca da moça e disse: "Não se contenha, quero que as pessoas atrás desta porta a ouçam." As pessoas que estavam do lado de fora da porta do quarto eram guardas que estavam de pé e aguardando a ordem para entrar. Mas não houve ordem. Apenas sons estranhos vindos de dentro, porque ninguém tinha o direito de entrar no quarto enquanto o general estava passando tempo com sua esposa. O homem fez a moça se sentir estranha e ela não esperava, mas ele passou a língua em seu pescoço. Mas a moça se afastou com repulsa, como se não quisesse sentir aquilo, ou estivesse com nojo do próprio homem. Poderia haver muitos motivos. Talvez ela fosse apenas muito jovem e ingênua. A garota cerrou os dentes com força. Ela planejou suportar e pensou: isso não acontecia no passado. Estava muito escuro no pátio. As estrelas já estavam bem visíveis no céu, e a luz dos cômodos iluminava bem a rua a poucos metros da enorme propriedade da majestosa e respeitada família Cartier. No salão principal, havia uma enorme pintura de uma cobra negra. Ela era um símbolo da família Cartier, portanto, não é de se surpreender que a pintura fosse tão incrivelmente grande. Tinha quase o tamanho de toda a parede. Tudo que a garota queria era se tornar uma falsa amante para esse homem. Ela assinou um contrato com todas as condições, é claro. O contrato humilhava um pouco seus direitos. Mas o principal motivo pelo qual ela assinou o contrato foi muito importante. Tudo isso foi para evitar um destino que já estava preparado para a garota, cuja vida, chamada Elisha, era incrivelmente ruim e difícil, tanto mental quanto fisicamente. Essa garota foi morta depois de ser arrastada para a luta pelo poder na família do Cartier. Ela estava deitada sob uma chuva forte, assustada e coberta de feridas, lembrando-se daqueles dias e momentos terríveis, tentando entender como tudo foi desde aquela chuva até dormir com um louco. Isso não era um problema tão grande para a garota. Esse homem a deixava desconfortável, mas ela podia suportar isso porque os termos do contrato lhe davam proteção até o divórcio. Eliseu já estava cansado e exausto. Ela quase não tinha mais forças, e o homem estava muito feliz e satisfeito, mas seu sorriso louco. A garota se inscreveu para esse tormento por um motivo, é claro. Havia um motivo. Esse homem era o louco mais famoso do Império e permaneceu assim após a guerra por sua família. A pequena e frágil garota era fraca demais para resistir a esse homem, então ela simplesmente fazia em silêncio tudo o que lhe era pedido. Ela tinha que fazer uma escolha importante que mudaria sua vida, seu caráter e, em geral, mudaria o mundo inteiro. Ninguém seria o mesmo. Eliseu poderia mudar seu passado e seu futuro. Talvez ela pudesse até sentir como é a vida real de uma condessa.
Ou ela será destruída dentro dos muros da propriedade de Descartes, ou será amante do general, satisfazendo todos os seus desejos e correndo para ele com o toque de um dedo. A garota parecia ter escolhido a opção que achava necessária, porque tinha confiança em seus olhos. Parecia que ela cuidava de si mesma e de sua vida se não fizesse nada a respeito. Tudo começou quando ela era uma garotinha e seu pai a abandonou na infância. Assim, as mulheres foram forçadas a viver em um convento, mas não era um lugar ruim. Elas eram cuidadas e tinham condições de vida adequadas. Entretanto, quando a menina tinha quase 6 anos de idade, sua mãe morreu de doença pulmonar. Depois disso, ela ficou sozinha, vivendo em um mosteiro, pois era quase uma órfã sem pai nem mãe. No entanto, sua vida era maravilhosa. Ela escrevia, lia e adorava sentar-se em frente à janela aberta para observar o tempo lá fora, pois a vista de sua janela era realmente fascinante. Havia um pequeno parque com árvores. No outono, era o mais bonito de todos no bairro. No entanto, tudo mudou drasticamente depois que a Casa da Serpente, a família Cartier, ousou dominar o mundo e mudou abruptamente a vida de uma criança inocente de um bom mosteiro para um tormento horrível no porão de uma casa desconhecida. Tudo ao redor estava queimando. Dizem que a família de Cartier derrotou a família Lauer na guerra. A menina estava muito assustada. Ela não sabia o que fazer e para onde correr, pois não havia mais ninguém. Seu pai e sua mãe não estavam por perto, então quem a ajudaria? Sim, eles venceram. Porque desde o início dessa guerra, ficou claro que os Descartes eram os mais fortes que poderiam resistir a uma família tão forte como eles. Lauer era um oponente forte, mas não o suficiente para resistir aos Descartes, então ele perdeu nessa guerra juramentada de vida e morte. A guerra começou apenas porque o Conde Lauer feriu um cavaleiro da família Cartier, mas isso era apenas um pretexto para tomar suas terras. Então a guerra começou. Então a verdadeira guerra começou. Tudo começou a arder em um fogo vermelho vivo. Pessoas foram mortas e soldados foram feridos. Pessoas inocentes sofreram e fugiram para onde puderam para se proteger das balas e do fogo. Posteriormente, a criança Eliseu desse mosteiro foi espancada. Suas mãos foram amarradas e ela foi jogada no chão, com frio e molhada, interrogada e xingada. Ela foi forçada a falar, foi espancada ainda mais e até uma marca foi colocada em seu pescoço pela família Cartier para rastrear o paradeiro de Eliseu. Ela foi repetidamente gritada para mostrar respeito, e Eliseu foi forçado a obedecer. Caso contrário, ferimentos e gritos adicionais eram garantidos para sempre, ou um tormento pior em caso de confronto com a família Cartier. O homem que olhou para a garota foi Jacob. Ele olhou para a garota da cabeça aos pés, avaliando sua aparência e condição, suas roupas e cabelos. E então ele sorriu maliciosamente e disse alegremente: "Parabéns, você é a última descendente viva dos louros, você é a nova condessa." Eles tentaram forçar uma garotinha, Elisha, a assinar documentos, um contrato com as palavras "assine isto." Seu pai começou esta guerra, por isso precisamos de uma compensação. Os termos e condições diziam que seriam dados 30.000 zlotys, o que era muito para uma criança pequena pagar pelo menos uma parte. Então a garota começou a chorar e não entendia como deveria pagar essa enorme quantia sozinha. A garota olhou para esse contrato enorme em lágrimas. Havia muitos outros pontos duvidosos, mas no ponto mais importante, ela perguntou: "Mas como posso pagar uma quantia tão alta?" O homem respondeu: "Garantia, você será a garantia, especialmente porque o condado de Lauer tem territórios. Você também trabalhará para Cartier, mas acho que sua vida inteira não será suficiente para isso." De repente, o homem estranhamente começou a olhar a garota de cima a baixo. Ele não a olhava como uma criança, mas como um produto em uma loja que ele queria comprar. Esse olhar foi muito desagradável para a garota. Ela não queria que Jacob a olhasse daquela maneira, mas não tinha o direito de dizer nada a ele. E então ele disse, com uma expressão astuta e um olhar estranho: "Mas você é bonita o suficiente. Por isso, acho que você pode ser usada não apenas como criada e serva suja, mas também pode ser útil para outros fins." O homem endireitou as costas e disse em voz alta: "De agora em diante, você é propriedade da Casa Cartier." Assim, em 1988, Alicia de Lauer foi oficialmente reconhecida como a condessa da Casa Cartier, e de agora em diante sua vida não seria mais dolorosa e sombria como antes. Mais tarde, Alicia percebeu que havia recebido muito sofrimento junto com o título. Aos 14 anos de idade, ela já tinha recebido um grande número de hematomas e cortes, e uma enorme cicatriz em seu rosto. Essa propriedade se tornará o futuro inferno na terra de Elisha, do qual ela não poderá escapar, pois havia uma marca em seu pescoço que os Cartiers poderiam usar para rastreá-la.
Já se passaram 11 anos desde que ela se tornou condessa e ela obedeceu a todas as ordens. Mas às vezes ela foge da propriedade em busca de uma vida melhor ou pelo menos para sobreviver. Quando estava sendo perseguida pelos guardas mais uma vez, a garota correu pela floresta com dor até o fim. Mas os guardas gritaram para todos os outros: aqui está ela, peguem-na rápido. A mulher correu o mais longe que pôde. Ela não podia mais suportar esse tormento e sofrimento. Ela queria uma vida melhor. Eliseu estava convencido de que ela merecia mais do que um porão sujo com ratos. Um homem conhecido, Jacob, estava gritando seu nome, forçando-a a voltar, ameaçando-a e gritando que ela deveria voltar para a mansão imediatamente ou seria pior. Mas, na opinião de Elisha, não poderia ser pior do que na casa dos Cartier. Mas Eliseu correu com apenas um pensamento: eu não quero morrer. Eles não podem me matar. Quero sair daqui rapidamente. Ela não olhava para seus pés. Ela corria para onde quer que seus olhos estivessem. Ela estava gritando. Seu rosto estava machucado e seus braços estavam cortados. Seu corpo doía por causa dos hematomas e as lembranças de sua vida terrível traziam de volta o medo e a dor como se fosse a primeira vez. Eles a usaram. Eles usaram a garota como queriam, como escrava, como amante, como cozinheira e muitas outras opções. Aos 20 anos, ela já deveria ser capaz de fazer tudo na casa. Elisha não podia permitir que sua morte fosse usada porque sonhava com uma vida normal, não com a vida de prisioneira de guerra sem direito a voto e até mesmo sem direito a seu próprio corpo e necessidades. Em algum momento, ela não viu o pedaço de madeira à sua frente. Parecia ter se quebrado durante a tempestade, então ela caiu no chão e chorou, chorando muito porque sua esperança estava perdida. Como da primeira vez, ela se perderia e não conseguiria voltar, porque dessa vez era muito doloroso se levantar e correr para algum lugar. Um homem mais velho, Jacob, neto do principal senhor da família Cartier, aproximou-se dela e disse: chega, você realmente achou que poderia escapar de nós? Você tem cumprido nossas ordens o tempo todo. O que aconteceu com você desta vez? Ele levantou o cabelo da moça e olhou para seu pescoço. Quando a marca brilhou, ele disse: eu a avisei. Com a marca de propriedade da Cartier, você não pode se esconder. O homem levantou a garota pelos cabelos e disse: se você tivesse me ouvido e se matado, tudo teria sido muito mais fácil. Você é um grande incômodo. Eliseu gritou com todas as suas forças: saia de cima de mim, e depois bateu no rosto dele com uma força histérica feroz. Foi o homem Jacó que gritou com Eliseu, agitando as mãos em todas as direções. Sua louca compreensiva garota doente da cabeça. Ele deu um golpe certeiro e bateu na moça com toda a sua força, dizendo: como você ousa bater em seu honrado mestre? A garota foi arremessada contra as pedras por um forte golpe e bateu a cabeça em cima delas. O sangue começou a jorrar sobre as pedras e em seguida, mais e mais sangue foi derramado em uma velocidade tremenda. E então todos começaram a se preocupar com a morte da mulher. Alicia de Lauer começou a se lembrar de si mesma quando criança, pastoreando cavalos, levando-lhes feno e vivendo uma vida feliz, uma vida sem tormento e sem paredes escuras ao seu redor, sem sentir fome e frio ao seu redor, sem dor e hematomas por todo o corpo, sem uma cicatriz. Ela se lembrou de como um dia um homem desconhecido agarrou seu braço. Esse homem era Jacob. Ele agarrou o braço da garota de forma brusca e dolorosa. Uma multidão de pessoas não identificadas estava no meio da sala, rindo alto. Eliseu chorou. Ela não queria viver assim e se sentir como se sentia antes. Todos começaram a se agitar. Todos pensaram que Eliseu estava morto, mas a mulher ainda conseguia pensar. Ela queria que parecesse suicídio. Ela não gastou sua vida para ter uma morte tão horrível e vergonhosa em algum lugar da floresta, debaixo de uma pedra. De repente ela acordou. Seu corpo doía. Uma estranha sensação de calor percorreu seu corpo, e sua cabeça estava clara e livre. Tudo era como um sonho, tão claro e ensolarado. Elisha estava respirando pesadamente, como se tivesse corrido muito. Seus braços doíam, mas o colchão macio ajudava a diminuir a dor. E de repente Eliseu viu que havia uma criada ao seu lado que disse com uma voz calorosa: "Oh, você está acordada?" A mulher olhou surpresa ao redor do quarto onde estava deitada. Tudo era tão claro, tão incomum e limpo. Esse quarto era completamente o oposto daquele em que ela estivera nos últimos anos. Tudo em Cartier era tão escuro e úmido, e aqui era tão limpo e claro. A empregada estava limpando o quarto, acenou para Eliseu e disse com um sorriso no rosto: "Você não se lembra do que aconteceu? Você desmaiou em frente ao nosso templo." Eliseu começou a relembrar os últimos acontecimentos de sua vida, como ela veio parar aqui, como viveu sua vida, quem ela era e por que estava aqui. Tudo era tão incomum e novo para ela. De repente Eliseu se lembrou.
Há 5 anos, ela decidiu orar no templo e se purificar de seus pecados porque seu pai e sua mãe não estavam mais por perto. Assim, o único lugar que parecia ser seu lar era o templo, onde todos eram amigáveis e simpáticos com Elisha. A menina saiu da cama. Ela foi até o grande espelho ao lado da cama e quando viu o espelho, percebeu que a enorme cicatriz em seu rosto havia desaparecido. A garota saiu da cama, apesar das ordens da empregada, e correu para a janela porque ainda estava chocada com o lugar em que se encontrava, especialmente depois de sua morte. Ela estava feliz por ver o sol em vez das paredes escuras e do céu negro da chuva, mas parecia tão estranho e incomum que, a princípio, ela não acreditou que fosse real. Todos estavam se preocupando e dizendo: é tudo para o aniversário do mestre. Tudo tem de estar perfeito. A oração da igreja está aqui. Tomem cuidado com ela. Precisamos de mais flores aqui também. Eles estavam correndo pelo jardim, organizando a festa de aniversário e jogando flores e pacotes freneticamente em um só lugar. As pessoas ficavam dizendo: precisamos de flores também. A lista de convidados já está pronta? Onde estão nossas flores, ei? Tragam as flores aqui. A garota apreciou a vista da janela e percebeu que realmente havia voltado ao passado. Era tão incomum ver essa agitação e sentir o cheiro do feriado, o cheiro de um aniversário. No entanto, mais tarde, chorei porque pensei: será que tenho mesmo que passar por esse horror sombrio novamente? Havia carruagens indo para a propriedade com cavalos, decorações luxuosas com inserções douradas e cavalos muito bem criados. Esses cavalos eram especiais. Eles estavam carregando o general, e esse era o filho do senhor que estava tendo uma celebração tão notável. Os cavalos eram pretos e intimidadores, mas se você olhar de perto, eles são muito doces e calmos, especialmente se você olhar em seus belos olhos. O imperador louco estava a caminho da propriedade. Esse horror poderia acontecer novamente. Afinal de contas, tudo o que aconteceu no passado se repete, e o tormento no porão escuro poderia se tornar realidade novamente. Enquanto houvesse luz e calor lá fora, Elisha tinha a sensação de que estava segura, e ela queria que essa sensação durasse para sempre. Uma sensação de liberdade e valor, um sentimento de segurança e alegria. As meninas estavam sentadas na montanha. Elas decidiram tirar alguns segundos para descansar. Ela estava trabalhando duro apesar de sua condição, porque no passado ela era uma escrava miserável que não era nada e não conseguia dizer uma palavra em resposta aos insultos. Uma garota chamada Luti, amiga de Eliseu, correu até ela e lhe perguntou com um olhar preocupado: Eliseu, ouvi dizer que você estava doente. Como está se sentindo agora? Você está bem? Eliseu abaixou a cabeça sobre o musgo. A bela vista era fascinante, mas os pensamentos eram assustadores. Eliseu se virou e respondeu com tristeza: estou bem. Obrigada por se preocupar comigo. Eliseu parecia triste, mas ela não estava muito emocionada porque havia vivenciado algo que nunca havia experimentado antes. Medo, dor, sofrimento. A menina agarrou seu vestido com força e disse: graças a Deus. Eu estava preocupada que você fosse perder a festa do nosso Senhor. Vai haver uma festa para a garganta de Cartier. Imagino o quão impressionante ela será. Pude ver com o canto do olho que seria uma celebração fabulosa. Loti estava tão feliz que pulava e se regozijava loucamente. Ela tinha tantas fantasias em sua cabeça e diferentes finais e realisticamente interessantes. No entanto, Elisha se virou severamente para Loti e disse: essa festa definitivamente não é para nós. Nem sequer poderemos entrar. E se não terminarmos nosso trabalho a tempo, teremos um bom treino por sermos estúpidas. No entanto, a garota de cabelos vermelhos queria acreditar que poderia pelo menos ver essa festa, pois havia passado tanto tempo em uma sala fechada sem música ou festas. Ela sonhava em seduzir um homem rico que pagaria todas as suas dívidas, e ela poderia fugir com ele para um lugar onde houvesse muita comida deliciosa sem bullying, e assim por diante. A mulher de cabelos vermelhos disse: sabe, como naqueles contos de fadas sobre cavaleiros e princesas, um cavaleiro da casa de Cartier fez um grande presente e recebeu uma recompensa. Todos se apaixonaram por ele à primeira vista e queriam ser escolhidos. Mas em vez de uma beleza incrível, riquezas incalculáveis e mulheres. O cavaleiro pediu uma criada que tinha uma dívida e lavava roupa para pagá-la, assim como nós. A moça contou essa história com os olhos brilhando de felicidade. Ela tinha aquela centelha de esperança que nunca se apagava e era tão importante para Eliseu porque se não fosse por Loti, ela teria perdido a esperança em poucos dias. Loti disse docemente: e eles viveram felizes para sempre. Isso não é romântico? Elisha respondeu: é uma perda de tempo pensar ou mesmo sonhar com isso. A ruiva chorou e disse: por que você se tornou tão indiferente e frio?
Parece que algo mudou em você desde a sua doença. Enquanto isso, Eliseu estava pensando em como os Cartiers não os deixariam partir tão rapidamente. Os Cartiers eram pessoas terríveis. Seus métodos de educação eram inadequados, e as condições para as empregadas eram um porão sujo e condições completamente insalubres. Eliseu quase chorou quando se lembrou de seu futuro, de seu sangue, do sangue de Jacó e da maneira horrível como ele a havia tratado. Ela se lembrou do futuro de sua amiga. Ela se lembrou do que queria esquecer para sempre. O nome da moça era Loti, e no futuro, ela acordaria de seus sonhos e desejaria escapar do inferno que os aguardava seduzindo Jacob e se tornando sua dama, o que seria o erro mais importante de sua vida e que posteriormente levaria a consequências inevitáveis. Em um determinado momento, Eliseu se lembrou das palavras de seu amigo do futuro. Eliseu, talvez tenhamos sido amigos um dia, mas agora haja como se não nos conhecêssemos, se não é uma pena. Era um baile luxuoso e grande, e quando as meninas eram convidadas, tinham de fingir que estavam lá apenas para se divertir. 3 meses mais tarde, Loti será atacada por cães raivosos, que foram criados pela esposa de Jacó, Corola, que não era uma mulher simples, mas também muito cruel e insensível. Porém, se Eliseu lhe contasse isso agora, Loti não acreditaria, pois sua mente estava nublada com pensamentos de um futuro melhor. Além disso, de que adiantaria se Lodi soubesse seu futuro? Ele já está predeterminado. Lodi é tão alegre e animada que tudo poderia ter sido diferente para ela. Talvez ainda seja possível mudar tudo? No entanto, mais tarde, Elisha se lembrou de seu futuro, que era tão horrível e cinzento quanto o de Lod. Ela morrerá de inúmeros ferimentos e lesões, assim como Lod de dor, sofrimento e gritos, porque será espancada e abusada muitas vezes. Ainda era dia, e as meninas já estavam descendo a montanha para trabalhar porque a família de Cartier não podia esperar. Caso contrário, seria pior, disse Loti. Vamos ver como o jardim está decorado. O Sr. Borden fez uma grande confusão. Ele expulsou todo mundo. Vamos dar uma olhada com o canto do olho. Não haverá nenhum problema. A garota não conseguia pensar em nada além do cheiro delicioso da comida suculenta que tanto a atraía. Os diferentes pratos naquelas mesas. O aniversário de Or era de fato um feriado muito especial para todo o império. Eliseu pensou, não quero viver esta vida. Se vou morrer de qualquer maneira, pelo menos tentarei mudar meu futuro. Mas como? De repente Loti gritou bem alto, meu Deus! Uma carruagem com cavalos pretos estava se movendo em direção às meninas. Os cavalos eram altos e negros como sombras escuras. Loti reconheceu imediatamente a tripulação do capitão. Cavalos pretos, carruagem dourada e preta e rodas escuras. Essas eram as principais características da carruagem do general. No entanto, um carro pôde ser visto atrás da carruagem do general, e ficou claro que outra carruagem estava seguindo o general. Parece que muitos convidados vieram para a festa, mas a carruagem está se movendo surpreendentemente rápido, como se estivesse com pressa. E então Loti gritou, Alicia! Eliseu viu a carruagem dourada e branca, como se estivesse em suas lembranças com o mesmo brilho, algo familiar. A carruagem era dolorosamente familiar, como se ela já a tivesse visto antes. Os cavalos do general gritaram alto, atraindo muita atenção. Elas seguiram em frente, pisando em poças com suas rodas e molhando as meninas da cabeça aos pés, sujando suas roupas. As duas carruagens se cruzaram, e de repente se chocaram, e os cavalos tentaram de alguma forma evitar o impacto, de modo que as carruagens se chocaram ainda mais. Enquanto isso, Eliseu ficou no meio da estrada, todo molhado e coberto de lama, em um completo estupor, incapaz de dizer qualquer coisa. Loti correu até a garota e disse, Edisha, você está bem? Você está encharcada, querida, gritou Elisha. Todo o seu trabalho foi inútil, mas quando ela viu a carruagem, ficou atônita e disse, oh meu Deus, é a carruagem de Carala. Loti olhou para Elisha, que agarrou o braço da garota e começou a puxá-la para algum lugar. Loti não entendia o que estava acontecendo. Ela entrou em pânico e correu atrás de sua amiga, esperando que ela soubesse o que estava fazendo. Elas se esconderam atrás de uma árvore e Loti olhou para sua amiga de forma estranha e perguntou baixinho, Elisha, o que está acontecendo? Tem algo errado? Carola estava caminhando alegremente pela estrada. Sua carruagem estava furada, mas ela caminhou cuidadosamente sobre os calcanhares até a carruagem do general. Essa mulher era incrivelmente bela, mas muito cruel e sem coração. Além disso, era a esposa do próprio Jacob, neto de Lord Cartier, que fazia aniversário hoje. Ela também era hipócrita.
Eliseu se lembrou de uma cena do futuro, uma cena que já havia acontecido. Portanto, imagens desses momentos estavam passando por sua mente. A mulher perguntou a Eliseu: ouvi dizer que você seduziu a adorável Carol. Elisha estava chorando em lágrimas e negando tudo. Seus braços estavam doendo devido à forte pressão sobre eles, e suas pernas mal conseguiam segurar Elisha. A garota poderia ter desmaiado de tanta histeria. Uma mulher não identificada gritou: um bastardo como você deveria ser severamente punido. Carala era uma mulher que mais tarde arruinaria o rosto de Eliseu. A água que ela derramou sobre Eliseu deixou uma grande cicatriz na menina porque a água não estava limpa. Parecia que tinha algo muito afiado que cortou o rosto da garota. De repente, Corolla saiu de sua carruagem e se aproximou da carruagem do general com um sorriso largo e um rosto sorridente e alegre. O guarda-costas de Carol disse: uau, que surpresa, general, para Carol. A Alicia pensou: ela não acabou de tentar esbarrar nele? Olhe para ela, oh meu Deus, ela está transformando uma ovelha em um cordeiro fofo e inocente. Mas por baixo da pele da ovelha há um lobo malvado e cruel. Após a colisão, o general saiu lentamente de sua carruagem. Ele estava muito irritado, parecia estar muito irritado porque não esperava tal situação. O rosto do homem ficou muito surpreso com o que viu. Ele disse em voz alta: vou pedir que se afaste da minha tripulação. O nome do general era Lucerne de Calas. Ele brigou com Corolla, que bloqueou seu caminho, mas ele partiria assim que o senhor o chamasse. De repente, Eliseu se lembrou da cena da conversa entre Carol e o general na posição em que estavam agora. Era a mesma cena que Eliseu havia vivenciado no passado, a mesma cena. Enquanto isso, Carala disse: nunca imaginei que o encontraria aqui, general. Isso é definitivamente o destino. O general respondeu: então agora eles chamam os acidentes provocados de destino. A mulher disse: meu Deus, a culpa foi do cocheiro. Carala ficou realmente surpresa quando a carruagem quebrou de repente. O homem permaneceu em silêncio, mas de repente ouviu o farfalhar de folhas atrás dele. Um farfalhar estranho que imediatamente chamou sua atenção, como se alguém estivesse se aproximando dele sorrateiramente. Ele olhou para o local onde Elisha e Loti estavam, as meninas se movendo lentamente entre as folhas de outono, tentando beber sem serem vistas. As meninas estavam prestes a se esgueirar sem serem notadas, mas o vento aumentou, impedindo que Loti e Alicia saíssem sem fazer barulho. Edisha e Loti tentaram escapar sem serem notadas, mas era óbvio que isso era impossível devido ao barulho alto que estavam fazendo. Elas pisaram no chão úmido e fizeram um barulho estridente. Lucerne olhou para o local de onde vinha o som, imaginando quem estaria ouvindo ele e Corella. Mais tarde, quando não viu ninguém, ele disse em alto e bom som: quem é? Eliseu entrou em pânico, mas o homem franziu a testa e disse: saia. Ele estava convencido de que alguém estava sentado ali. Eliseu percebeu que, no passado, ela só havia espiado a reunião entre o general e Carol pelo canto do olho, mas agora ela estava sendo notada. Minhas mãos estavam suando, meu rosto estava pálido e meu coração estava batendo mais rápido por causa do medo. A garota chegou bem perto de Lucerne e o olhou nos olhos. Parece que o futuro mudou porque da última vez, Eliseu apenas olhou de relance para o encontro deles e agora ela estava na frente dele. No segundo seguinte, ela estava ao lado de uma árvore e não de um general. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas tinha que aceitar a nova realidade como ela era. O general olhou ao redor da casa, depois olhou para Carol e perguntou com curiosidade: esta não é a terra de Jacó? De repente, seus olhos se voltaram para uma menina suja que estava atrás dele, chorando. A garota parecia muito deprimida e confusa. O general a notou e quis saber por que ela estava chorando. Lucerne continuou a olhar para a estranha suja e então decidiu perguntar a Corolla sobre ela. Quem é essa mulher? Ali atrás de você? Corolla se virou para olhar para ela e disse com um sorriso alegre: ela é uma das criadas. Ela trabalha para nós. E ela faz todo o trabalho doméstico, lava roupas e outras coisas. A mulher estava agitando as mãos para atrair a atenção do homem, mas depois continuou. Pessoas preguiçosas e egoístas que não fazem absolutamente nada venderam suas filhas para nós para pagar suas dívidas. A mulher continuou a chamar as meninas de nomes e a humilhá-las para que o general prestasse atenção nela e falasse com ela. Mas ele parecia ter outros planos, pois parecia muito interessado em Eliseu. O general desceu lentamente dos degraus da carruagem e se aproximou da moça para descobrir o motivo de sua expressão. Ele olhou para Eliseu e disse: parece que você vai chorar, perguntou o general. Mas por que você decidiu chorar aqui na minha frente?
Karala começou a se irritar. Ela não entendia como o general se atrevia a dar atenção a alguns servos sujos e estúpidos quando havia uma mulher tão incrível, atraente e inteligente como ela. Karala parecia ter ciúmes desse homem, apesar do fato de que ela já tinha um noivo, Jacob. Carol se virou para Eliseu e gritou: "Você, como ousa aparecer assim na frente de nossos convidados de honra? Quer que todos pensem que não me importo com meus servos?" Elisha ficou em silêncio e ouviu, sem deixar transparecer a aparência de lágrimas. Ela tentou conter seu desespero por causa da roupa suja, mas viu Corolla continuar a gritar: "Peça desculpas ao general imediatamente por seu erro." Eliseu agarrou sua cesta com mais força, como se quisesse enviar sua raiva para lá. Ela baixou a cabeça e depois a levantou com olhos inocentes, reunindo a força e a confiança para dizer algo, porque agora ela havia mudado seu futuro. Então, não era melhor tentar responder por si mesma de uma vez? A garota olhou para Carol, que estava irritada, e disse: "Então seria melhor eu tirar a roupa agora?" O general ficou chocado com essa frase. Ele obviamente não esperava isso da empregada suja, que estava quase chorando. Eliseu se sentiu confiante em suas palavras e pôde continuar com sua resposta: "Minhas roupas estão sujas porque o Senhor jogou água em mim de uma poça quando estava indo de carruagem para a mansão." A moça disse: "Acontece que o problema está nas minhas roupas e não em mim. Se não se sentir à vontade com minhas roupas, posso tirá-las." Carola ficou chocada. Ela ficou sem palavras por alguns segundos e ficou ali parada em choque porque era uma vergonha tão grande na frente do general Lucerne que ela não conseguia nem expressar sua indignação porque não conseguia encontrar as palavras. Loti corou e sentiu vergonha de sua amiga porque Eliseu estava colocando todos em perigo. Mas ela viu o sorriso malicioso do general e o general sorriu estranhamente, parecendo satisfeito com a resposta incisiva de Eliseu. Então ele se interessou por ela. Carol não sabia o que dizer diante de um ato tão vergonhoso do empregado. Então ela simplesmente colocou a mão na testa e disse: "Ah, esses empregados, eles são um saco." Ela reclamou com o general sobre o comportamento deles, dizendo: "Que comportamento terrível, estou chocada." Corolla sorriu docemente para chamar a atenção de seu marido. Ela procurou o olhar dele, mas Lucerne ignorou o sorriso e caminhou para frente. Corolla quase desmaiou de raiva. O general se aproximou de Eliseu e olhou para suas roupas sujas por alguns segundos. E então ele perguntou: "Você não respondeu à minha pergunta anterior, então por que está chorando?" Eliseu respondeu: "Sinto muito por ter que reter um convidado tão distinto. Eu estava chorando porque me sentia incrivelmente triste porque as roupas lavadas de hoje estavam todas estragadas e cobertas de sujeira." O general disse: "Parece que sou responsável pelo que aconteceu. Eu deveria compensar isso." O homem tirou sua capa à cara e a colocou sobre Eliseu. Esse gesto fez com que Carol ficasse terrivelmente indignada, mas Lucerne não se importou. A garota ficou chocada. Ela não podia dizer nada porque isso não havia acontecido no passado. Agora ela tinha certeza de que havia mudado seu futuro e talvez, mais cedo ou mais tarde, conseguisse garantir sua liberdade. O general ajustou sua capa e gentilmente cobriu as costas de Eliseu com ela, dizendo: "Cubra-se bem." Ele pediu um manto à moça e disse: "Não quero que ninguém veja você." Depois, inclinou-se para o meu ouvido e disse baixinho: "Especialmente aqui na propriedade Cartier." Estava escurecendo rapidamente lá fora e apenas as estrelas e a lua eram visíveis no céu. Hoje foi uma surpresa para Elisha. Ela estava feliz por um lado, porque havia mudado seu futuro, mas por outro lado, poderia ser usada novamente. Trancada no porão outra vez e deixada sozinha com pensamentos terríveis e estranhos. A garota sentou-se na cama confusa, lembrando-se do encontro com o general, seus gestos, suas palavras, e sentiu a respiração dele em seu pescoço novamente. Ela ainda era assombrada pelo olhar dele. Aquele olhar astuto, como se ele pudesse ver através dela, tão familiar e como um membro da família. Não inspirava tanto medo quanto da primeira vez, mas ela ainda tinha a sensação de que ele a estava observando através de alguma fresta na porta ou na parede. Lucerne de Cass, tão sombrio e astuto, mas o general-chefe do exército e filho do chefe Lord Cartier. Lucerne era como a serpente negra do herdeiro de Cartier, igualmente sombrio e fechado, com muitos segredos. O homem tinha olhos vermelhos brilhantes, o que é uma das semelhanças da família Cartier. Muitos deles tinham olhos vermelhos, mas Lucerne era o mais caseiro de todos. Junto com seus olhos, ele foi o único que herdou uma habilidade e característica única de sua família, o poder das sombras, que era muito forte e podia fazer coisas terríveis sob o comando de Lucerne. Lucerne tinha uma mãe, infelizmente. Ela também era um elemento de redenção.
Ou seja, ela foi vendida para pagar dívidas, de modo que o menino não herdou o nome da casa, meio sangue por assim dizer. Dizem que o sangue frio de Lord Cartier se arrepende disso. Sua esposa era muito importante para ele, uma parte importante de sua vida. Mas depois de todos os acontecimentos, ele se fechou e quase parou de se comunicar com o filho. Lucerne sempre quis ser o herdeiro de Lord Cartier. A casa de Cartier escolhe seu senhor por meio de competições e testes. Em vez de simplesmente passar o título para um herdeiro direto, ele pode ser um fanfarrão, mas todos temem as habilidades incomuns de Lucerne. Ele começou como um simples cavaleiro e guarda-costas, mas agora, aos 25 anos de idade, tornou-se general e chefiou o exército imperial. Ele conseguiu tudo por conta própria. Mas no passado, Lucerne sabia que não conseguiria obter a Cartier para si mesmo. Foi muito decepcionante para ele, pois percebeu que um dos filhos do senhor, Marco ou outra pessoa ficaria com essa propriedade. Lucerne não queria que isso acontecesse. Então, o homem prometeu a si mesmo: quando eu tinha 7 anos, jurei a mim mesmo que tudo que eu não conseguisse obter, eu destruiria com minhas próprias mãos. Depois disso, Lucerne tentou destruir Cartier. Esse homem era muito perigoso, e não se sabia o que ele faria para conseguir o que queria: morte, fogo ou algo ainda pior. De repente, Loti disse: Elisha, por que você não está me fazendo dormir de susto? Elisha acordou imediatamente de seus pensamentos e se virou para a amiga. Loti bocejou, cobriu a boca com a mão e continuou: estou com muito sono, então vou para a cama. Eliseu continuou a pensar em sua dívida de 30.000 zlotis, o que a preocupava bastante. Porque não eram algumas dezenas de moedas de ouro, eram 30.000. Uma soma enorme para uma empregada doméstica comum e inútil como Eliseu, o valor de uma vida inteira de dinheiro que não seria suficiente para ganhar sua liberdade. Mesmo que Eliseu escapasse, ela poderia ser reconhecida pela marca em sua pele, que também era como um localizador para ver para onde ela fugia. Mas Eliseu tinha algumas informações úteis. Antes de voltar no tempo, ela descobriu o segredo da casa dos Cartier. E ela percebeu que esse circuito era a chave para uma possível liberação futura e cancelamento da dívida. Assim, todos os membros da família Cartier queriam esse segredo. E graças a ele, Lucerne poderia ter se tornado o chefe da Cartier. Então, quem não ama Jacob e tem a força para enfrentá-lo? Alguém que poderia pagar a dívida de Eliseu. Ele é a única pessoa que não tentou prejudicar Eliseu no passado. Esse é Lucerna, o mesmo general e filho do Senhor. Eliseu teve de ir procurá-lo e falar com ele, porque ele era o único que poderia fazer tudo o que ela precisava para se libertar e garantir sua segurança. Lucerna estava no banheiro depois de uma longa viagem. Eliseu sabia onde procurar seu marido porque sabia que ele passaria a noite no quarto onde cresceu. Toda noite, a porta do anexo é trancada para que o devedor não possa escapar. Na escuridão total, com apenas uma vela, Linnea percorreu o corredor em busca da porta do quarto de Lucerne. Mas a propriedade tinha um segredo que somente Eliseu conhecia. Em toda a propriedade, em corredores longos e compridos, há uma passagem secreta e longa. Enquanto Jacob estiver vivo, Eliseu nunca poderá se vingar porque ele sempre interferiu com ela. Os mesmos problemas sempre poderiam surgir por causa de Jacó. Eliseu teve de elaborar um plano para sobreviver. Esse jogo não se tratava mais de tentativas intermináveis de diferentes desenvolvimentos de enredo, mas de sofrimento real ou de uma vida feliz. É claro que Eliseu estava com medo, mas ela tinha que conhecer Lucerne e conversar com ele também. Poderia ser uma chance de um bom futuro, a única chance nessa propriedade. A pintura da cobra começou a emitir faíscas silenciosas, mas brilhantes. Enquanto isso, Lucerne estava sentado no banheiro, cansado de voltar para casa todas as vezes. Ele não se dá bem com seu pai. Eles discutiam muito e seu relacionamento se deteriorava cada vez mais. De repente, o homem se lembrou de algo. Ele largou o copo d'água e começou a imaginar imagens em sua cabeça. Um homem bem vestido disse: essas são as filhas de aristocratas que caíram e que poderiam tê-lo ajudado a obter seu título. O homem continuou: o proprietário disse que você pode gostar de alguém, então o casamento será organizado rapidamente. Lucerne estava cansado dessa ocupação, e seu pai estava sempre procurando uma mulher aristocrática para ele e estava exausto. Era importante para o pai de Lucerne obter um título, mas Lucerne não queria isso porque família e família eram demais para ele. Ele não queria uma esposa ou filhos. Ele só queria ser livre. O general disse: por que você continua falando sobre casamento? Não tenho nenhum desejo de ter uma família, filhos ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Observando a expressão no rosto do homem, Lucerne percebeu que ele não deixaria a questão do casamento de lado.
O homem puxou abruptamente a espada e a apontou para o mordomo, dizendo: certo, então devo apontar seus erros. Não havia medo no rosto do avô, mas o general continuou: você entenderá tudo sozinho? Lucerne relembrou a situação enquanto estava sentado no banheiro, passando por suas memórias e emoções ultrajantes. Ele repreendeu o avô por não gostar do fato de as terras que ele havia tomado antes da guerra terem ido para o império. O homem pegou o vinho e olhou para seu reflexo. Ele estava no reflexo, mas de repente tudo brilhou com um raio branco. Em meio a esse raio branco pude ver Eliseu, e as lembranças dela encheram minha cabeça e não a abandonaram. Seu rosto estava sujo e doce, e ela estava chorando. Lucerne não entendia por que estava se lembrando daquela criada. Lucerne abruptamente colocou seu copo sobre a mesa e disse: estou ficando louco. Não posso acreditar que estou pensando em uma mulher. É claro que o homem tentou esquecê-la porque sabia que mais cedo ou mais tarde, Cartier a absorveria e a mataria. Lucerne lembrou-se do momento exato em que seu avô o espancou, dos hematomas e da dor em todo o corpo devido aos golpes fortes, do sangue e dos arranhões profundos. Ele se lembrou de suas palavras: Lucerne, é pecado se uma criança nascida fora do casamento tiver desejo antes que o conhecimento do pecado cresça em você. Eu o matarei com este chicote. Lucerne chorou muito naqueles dias, pois um capítulo terrível de sua vida de repente se tornou conhecido mais uma vez. O general percebeu que seu avô não estava feliz em vê-lo, então ele deixou a propriedade assim que tomou o café da manhã, para não cruzar com ele e sentir o mesmo constrangimento, especialmente porque Lucerne não queria falar com ele depois de tudo. Ele amarrou o manto firmemente na cintura para que não caísse. Lucerne perguntou com raiva: mas como alguém se atreve? Eles nunca podem me deixar em paz, nem mesmo em Cartier. Enquanto isso, Elisha estava abrindo caminho pelas passagens escuras da mansão. Os corredores eram tão longos que ela não conseguia ver o fim deles. Ela batia nas paredes da mansão e tentava chegar ao fim sem se machucar, pois os corredores estreitos a deixavam com medo e ansiosa. Depois do golpe, a vela se apagou e Eliseu não conseguia ver nada à sua frente na escuridão já completa. E então ela só podia se guiar pelo toque ou pelas lembranças. Ela seguiu seus sentidos, tocou as paredes, ouviu os sons e tentou enxergar na escuridão. Depois de alguns minutos, seus olhos se acostumaram com a escuridão, e já não estava tão escuro que ela podia ver as paredes e suas pinturas. De repente, um som desconhecido chamou a atenção da garota, e ela se virou. Pensamentos estranhos começaram a surgir em sua cabeça, pensamentos que poderiam desviá-la do caminho certo. No fim das contas, era apenas sua capa que Lucerne havia lhe dado, quando de repente alguém a agarrou e a puxou para longe. A mulher ficou apavorada, mas percebeu que suas roupas só tinham sido rasgadas devido a várias saliências na parede de pedra. Eliseu não percorreu todo esse caminho para simplesmente cair e desistir na linha de chegada. Eliseu viu uma porta iluminada por uma vela e entrou nela silenciosamente. De repente, porém, suas pupilas se dilataram. Ela parou de surpresa e congelou na porta do quarto. Ela viu Lucerne calmamente parado no meio do quarto, sem choque, sem agressividade, apenas parado no meio da sala. Algo desconhecido se esgueirou por trás do homem, algo que parecia um espião ou talvez um animal. Depois de derrotar Eliseu, Lucerne disse: você é a criada que eu vi antes? Alguém mandou você vir aqui só porque eu estava um pouco interessado em você? Ele começou a pensar em quem poderia ter enviado Eliseu, talvez Carol ou Jacó. No entanto, Eliseu negou tudo. Ela não confirmou um único fato do que Lucerne disse. Para Eliseu, essa era a única maneira de se livrar da dívida e continuar vivo. Eliseu se levantou com confiança e disse: estou aqui para fazer um acordo. Tenho informações que o general gostaria de ouvir. Ela começou a falar com confiança, mas não alto o suficiente para ser ouvida. Lucerne apenas observou a moça com astúcia, ouvindo atentamente e pensando em como responder. Em determinado momento ele disse: acho que posso confiar em você. Ele olhou para ela com desprezo. Eliseu estava vestindo uma camisola leve e um manto. Lucerne disse: com essa roupa esse é o assassino mais fraco que já vi e é muito engraçado. Mas Lucerne estava de mau humor e por isso, estava muito irritado para ouvir qualquer coisa. Ele disse: posso ouvir a resposta, Carala Jacob? Para quem devo enviar seu corpo? A Alicia levantou a voz e disse: ninguém disse para vir até mim. Eu só quero ajudar o general. A Alicia estava assustada porque achava que o general poderia matá-la. Mas, de repente, ela começou a dizer: minha amada Iris. Ela continuou: neste dia chuvoso. Confiante, Alicia disse: você nasceu sob a árvore de caramelo. É por isso que você tem esse nome. Quando eu estava grávida de você, uma cobra branca apareceu para mim.
Lucerne agarrou Elisha bruscamente pelo pescoço e a jogou na cama, segurando sua garganta. Essas palavras pareciam ser muito importantes para ele, mas ele não queria que ninguém soubesse delas. Somente Eliseu sabia que essa mulher não era tão simples quanto ele pensava à primeira vista. No entanto, a garota ia desistir tão rapidamente que, mesmo com a dor na garganta, ela estava tentando dizer algo com um chiado. No entanto, Lucerne foi o primeiro a fazer isso. Ela olhou para Lucerne, que disse com olhos incrivelmente grandes: "Quem é você?" Elisha sabia que com essas informações Lucerne poderia se tornar um lorde dessa casa. E não apenas um senhor, ele poderia conseguir muito, mas ela queria garantir sua segurança e proteção com essa informação. Eliseu se lembrou de como Jacob implorou à mulher que nunca revelasse o segredo, que ficasse quieto e não dissesse nada, pelo menos até que ele se tornasse o chefe da família. Corolla olhou para as lágrimas dele e o pegou pelo queixo. Ela olhou nos olhos dele por um longo tempo. Ela parecia bastante calma e cumprimentou Jacob. Assim, Eliseu não percebeu imediatamente que se tratava realmente da mesma Carala, a cruel e sem coração. Aproximando, ela disse: "Eu já queimei essa informação. O último truque dessa mulher se foi." Elisha cobriu a boca com as mãos para não gritar. Essas lembranças a invadiram instantaneamente. Ela percebeu que era a única pessoa que sabia a verdade. Lucerne levantou a garota e apertou sua garganta com ainda mais força. Apesar da dor, Eliseu disse: "Você não quer saber a verdade sobre a morte de sua mãe?" Lucerne quase desmaiou com essas palavras. Elas pareciam ser secretas e desconhecidas de todos. Então, como Eliseu as conhecia? Essa pergunta permanece em aberto para Lucerne. Ele abruptamente largou a garota e se afastou. Talvez ele não quisesse causar à garota mais problemas do que já tinha. A morte dela poderia levar a sérios problemas com Jacob, e ele claramente não queria isso. Quando Eliseu agarrou sua mão e pediu que esperasse, ele jogou a menina no chão. Olhando para ela, ele disse a Tina: Eliseu começou a ser envolvido por sombras, uma habilidade que somente Lucerne tinha, a capacidade de controlar um espírito maligno. Era muito assustador ficar sentado ali e esperar que as emissoras de TV o ocupassem. Lucerne disse: "Procurem-na." Mais tarde, quando o homem procurou Eliseu, ele se sentou com ela calmamente. Conversar poderia ter resolvido muitos de seus problemas e poderia ter ajudado os dois a sentir a vontade que os unia. Ele perguntou: "Você está dizendo que há uma passagem secreta nesta mansão e que foi assim que você entrou no meu quarto aqui?" Eliseu respondeu: "Sim, já que encontrei a passagem secreta." A moça continuou: "Às vezes eu perambulo pela propriedade e obtenho informações." Jacob era muito descuidado. Ele costumava deixar seus documentos no escritório. Lucerne ficou incrédulo com o químico. Ele sabia que Jacob era muito confuso e às vezes esquecido, mas aquilo parecia tão estranho e incomum. Mais tarde, ele disse: "Não tenho certeza se preciso dessa informação." De repente, Eliseu disse: "Eu sei o que você quer. Você quer se tornar o chefe da propriedade Cartier." Lucerne ficou chocado com essas palavras, pois não entendia como a empregada tinha tantas informações. Eliseu continuou: "Mas se você não conseguir, destruirá a casa de Cartier." Ela continuou: "Porque se você não tem algo, acha que é melhor destruí-lo." O general agarrou Eliseu e empurrou a moça contra a parede. Ele lhe perguntou com agressividade: "Então, você quer morrer ou não?" Eliseu olhou para o homem com olhos tão inocentes, mas confiantes, e disse: "Posso ajudá-lo a se tornar o chefe da família." Seus olhos quase lacrimejantes mostravam que ela estava sinceramente ansiosa para fazer isso. Ela não estava mentindo, mas apenas olhando para o homem em silêncio. O homem apenas esperou que ela continuasse, como se não tivesse ficado chocado o suficiente com o que Eliseu havia dito antes. Ele riu. Aqueles olhos tão doces e ingênuos não conseguiam olhar para ele daquele jeito por muito tempo. O general finalmente desistiu e disse: Eles se sentaram na cama e o general disse: "Ok, digamos que você realmente possa me ajudar." Ele queria as informações que Eliseu havia prometido em troca. Lucerne entendeu que Eliseu tinha de pedir algo em troca. Ele não tinha medo de uma das possíveis variações de desejos, mas tinha medo de não conseguir informações sobre a morte de sua mãe. Então Eliseu percebeu que precisava dizer isso. Ela respirou fundo e disse: "Por favor, pague minha dívida." Lucerne não ficou muito chocado com essa frase. Então ele perguntou: "Qual é o valor da dívida que você tem?" Eliseu respondeu calmamente: 30 mil moedas de ouro. Lucerne decidiu perguntar à moça sobre sua enorme dívida, porque essa empregada era muito cara para uma empregada comum. Então ele se perguntou o que ela havia feito de errado com Jacó, já que havia sido ele quem havia atribuído a dívida. Eliseu respondeu:
Por causa da guerra, meu pai era o Conde Lauer, um nobre do antigo reino. Lucerne respondeu: tudo bem, eu sei o que você vai dizer em seguida. Mas tudo o que você disse são apenas palavras sem nenhuma evidência. Para testar Eliseu, ele disse: o que você pode fazer por mim agora? Lucerne continuou: você acha que é o único fraudador que veio até mim tentando me manipular usando a morte da minha mãe? Elisha ficou constrangida. Ela não esperava essa reviravolta nos acontecimentos. Por isso, pensou muito bem antes de dizer qualquer coisa. Ela sabia que não seria fácil, mas não achava que Lucerne ficaria tão desinteressada em sua proposta. De repente, ouviu-se um barulho alto e ficou claro que Jacob estava procurando por Eliseu, porque ela havia fugido há muito tempo e seria estranho não notar seu desaparecimento após um período tão longo. Os guardas ficaram na porta e olharam para Jacob, que estava jogando tudo ao redor com raiva. Jake gritou com raiva: pretendo levá-la para mim e depois jogá-la fora, já que a alfalfa parecia interessada. Jacob ordenou que o mago fosse convocado imediatamente e que encontrasse Eliseu imediatamente. Essa mulher poderia causar muitos problemas e Jacob precisava dela agora. E era melhor que ela não fugisse novamente. Caso contrário, ela poderia contar algo que não deveria. O guarda correu até o general e gritou: general, uma mulher fugiu de nós. Talvez ela esteja em seu quarto. Eles continuaram: é muito perigoso. Precisamos inspecionar seu quarto, disse Lucerne com indiferença. Parece que já estão procurando por você. Ele virou a cabeça algumas vezes para o oeste e para Elisha, tentando pensar em algum plano para ajudá-la a evitar ser pega pelos guardas de Jacob. Eliseu estava começando a pensar que aquele era o fim, porque Jacob sabia onde ela estava, e provavelmente viria buscá-la, e tudo se repetiria de novo, corredores escuros, cicatrizes e hematomas por todo o seu corpo. A garota não podia deixar isso acontecer. Ela só queria liberdade, mas Jacob parecia ser contra isso. Então, ele mandou seus guardas procurarem a mulher no quarto do general. Ela agarrou o manto de Lucerne e disse: por favor, faça de mim sua subordinada. Farei tudo o que você disser. Lucerne continuou a olhar indiferentemente para a garota, como se esperasse mais pedidos. Talvez ele simplesmente não quisesse ajudar. Ou talvez ele esperasse algo mais do que apenas implorar. Eliseu disse: por que não eu? Eu já fiz tudo, posso fazer mais. Eliseu já havia deixado cair o manto do marido sem esperança. Parecia que sem esperança, ela não podia fazer nada. Tudo que ela podia fazer era lavar o chão e apagar as coisas. Só isso. A esperança sempre morre por último, mas parece que a esperança de Eliseu morreu agora. Ela disse: que tipo de condessa eu sou se não posso pagar minha dívida? Lucerne se aproximou da moça e disse: então você é uma condessa, não é? Ele levantou o rosto dela com a mão para que ela pudesse olhar para ele, e Lucerne pareceu se interessar pela garota pela primeira vez. Afinal de contas, uma condessa como ela poderia tê-lo ajudado a acabar com suas brigas com o pai, e seu passado de título poderia ter desempenhado um papel importante na vida de Lucerne. O general a olhou nos olhos e disse: presumo que você tem herdado o título de seu pai, o Conde Lauer. O sorriso estranho do homem fez com que Elisha se sentisse desconfortável. Ela já tinha visto essa expressão muitas vezes antes, então começou a se acostumar com ela. Lucerne não parecia tão perigoso quanto todos o descreviam, mas ninguém sabia o que ele poderia fazer quando estava com raiva. De repente, do lado de fora da porta, eles disseram: desculpe-me, general, mas estamos abrindo a porta. Lucerne pegou algo em suas mãos e fechou a porta para impedir que os guardas entrassem em seu quarto e para proteger Eliseu de ser espancado. Os guardas ficaram chocados porque não tinham o direito de entrar a menos que o general lhes desse permissão. Lucerne agarrou o braço de Eliseu e o empurrou contra a parede, como se tivesse um plano para sair daquela situação. A moça olha para Lucerne em choque e tenta não gritar, pois percebe que um som e ela está condenada a sofrer sob o controle de Jacob até a morte pela segunda vez. E ela não desejaria as mesmas condições uma segunda vez, nem mesmo para o inimigo de Eliseu. Para acalmar a moça, o homem disse: quieta, você se tornará oficialmente minha esposa. Mais tarde, o general acrescentou: agora fale mais alto para que os guardas de Jacó possam nos ouvir do lado de fora. Foi somente por causa desse som que os guardas puderam desistir e ir embora. Porque a lei é a lei, e é a mesma para todos, até mesmo para o honrado guarda de Jacó, o neto do Senhor. Mas de repente Eliseu acenou com o dedo e disse: não posso parar. Mas Lucerna disse: mas você não quer voltar para Jacó. Quando Eliseu ouviu esse nome, quase chorou. Tantas lembranças horríveis estavam associadas a esse homem. Ela esperava nunca mais sentir a dor que estava intimamente associada ao nome Jacó.
Ela estava segurando as lágrimas e a respiração pesada para que ninguém a ouvisse antes de emitir sons para os guardas. Ela disse baixinho, baixinho para que o pessoal de Jacob não ouvisse nada, exatamente o que eles não precisavam. Ela disse, faça isso como se fosse real. Lucerne sorriu amplamente. Parecia que ele poderia até gostar disso, pois também se beneficiaria de um Eliseu vivo, e não apenas um, mas vários. Talvez essa mulher não fosse tão simples quanto parecia à primeira vista. Mais cedo ou mais tarde, o tempo diria, então ele teria que esperar. Lucerne acenou com a cabeça e disse, como você quiser. Enquanto isso, o quarto de Jacob estava um caos. Ele estava virando o quarto de cabeça para baixo e gritando. Parece que hoje não era seu dia para ser tão agressivo. Ele estava quebrando tudo ao seu redor e gritando. Por que diabos esse desgraçado se permite ser designado para mim? Jacob cerrou os punhos e disse, Lucerne, não vou deixar você se safar dessa. Quando os guardas saíram, Lucerne e Eliseu se sentaram em cadeiras e começaram a conversar, pois era para isso que Eliseu tinha vindo. Eliseu apenas pensou no motivo pelo qual os guardas estavam ali, saiu e então se lembrou da regra de que se o general passa algum tempo com uma mulher, ninguém tem o direito de entrar. Lucerne chamou Eliseu e disse, Ei, você pode me dar mais informações? O que você sabe sobre minha mãe? Eliseu respondeu, não posso lhe contar agora. Ela sabia que somente com informações secretas poderia manter o Zerno perto dela e garantir sua segurança. Ela continuou, depois dos acontecimentos desta noite não posso mais ficar sem sua proteção. Portanto não lhe revelarei todas as minhas cartas até que minha segurança esteja garantida. No entanto, acrescentou a moça, prometo lhe fornecer todas as informações mais tarde, com todas as provas. O conde riu e disse, bem, que grande golpe. Você não está fazendo nada por mim agora. Está apenas exigindo. Eliseu respondeu indignado, bem, pelo menos você machucou Jacob. As pessoas vão zombar dele porque você tirou a fiança dele. Lucerne pensou sobre essas palavras. Eliseu só queria acreditar que ela poderia pagar a dívida. De repente Lucerne disse, está bem, eu lhe darei 30.000 moedas de ouro. No entanto, ele tinha que pedir algo em troca. Lucerne agarrou bruscamente o braço da garota. Ele me abraçou e disse, mas você se casará comigo hoje, agora, neste momento. Eliseu olhou para Lucerne, que estava sorrindo estranhamente. Seu rosto estava satisfeito, como se ele soubesse do que precisava. Houve um banquete no salão principal. O homem disse, aquele horrível Lucerna sequestrou uma mulher que estava sob minha proteção. Outro homem respondeu, mas dessa vez ele foi longe demais. Um filho ilegítimo agora tem o direito de se tornar o herdeiro da família. Jacob gritou que pela lei, ele deveria ter suas mãos arrancadas. De repente Lucerne disse, meu senhor, há muito tempo o senhor insiste que eu me case com uma mulher de classe. Lucerne balançou a cabeça em sinal de desagrado, e então acrescentou, eu estava apenas cumprindo suas ordens na noite passada. Eu estava passando um tempo com a empregada de Jacob. E ao que parece, ela é uma condessa. Chourevik acrescentou, por fim, eu a pedi em casamento. Todos voltaram para Lucerna com o rosto perplexo. De repente, o homem principal disse, você realmente vai se casar com ela? Ele continuou, ouvi dizer que você rejeitou todas as mulheres que lhe enviei e as mandou de volta. Você não gosta dessa propriedade? O chefe já estava muito irritado porque seus esforços haviam sido em vão. Lucerne respondeu, externamente não, veja bem, as mulheres que você me enviou eram de 2 famílias de alta nobreza. Eu só queria uma mulher que me desse um título de nobreza e depois eu poderia me desfazer dele, só isso. Lucerna acrescentou, além disso Jacob não tratava a condessa adequadamente. Ela me disse que devia 30.000 moedas de ouro e Jacob ameaçou mandá-la para um bordel. Lucerne ficou com vergonha e contou a verdade sobre Jacob, mas Jacob quase explodiu. De repente, o conde-chefe perguntou, espere, você disse 30.000 moedas de ouro. Como é que ela tem uma dívida tão grande? Jacob estava quase morrendo de vontade de dar um soco na cara de Lucerne. Lucerne respondeu, ela disse que era um caso de reparação. A mulher com quem quero me casar é a filha do falecido conde Lauer. O conde-chefe voltou-se para Jacó. Você exagerou na quantia, mas não me diga que tomou as terras deles e depois exigiu uma quantia tão grande de dinheiro. O senhor ficou muito zangado e quase virou o barco de raiva. O senhor disse, mas isso não importa. Jacó cancelará a dívida da mulher e lhe dará a alfafa. Lucerna respondeu, eu não ia comprá-la. Pagarei a Jacó o quanto ele precisar. Lucerne continuou, e agora, se me der licença, vou até ela e pedirei sua mão em casamento. De repente, o senhor pediu a Lucerne que ficasse. De repente, o homem se lembrou da marca em seu pescoço, um vestido estreito com mangas volumosas.
Quando Lucerne entrou na sala, ficou surpreso. Eliseu estava vestido de forma tão bonita, tão elegante e minimalista. Enquanto Eliseu estava deitado na cama, ela pensou: Lucerne deve estar negociando os termos. Tenho certeza de que Jacob estará se apoiando nela. Esses pensamentos atormentavam a garota por dentro. Tudo aconteceu tão rápido e sem que eu percebesse, casando com um louco psicopata em minha vida passada. Não parecia mais uma ideia tão ridícula. Eliseu poderia sonhar com a liberdade se tudo corresse bem. A moça olhou para o sol e se lembrou de que havia olhado para o céu à noite daquele mesmo lugar. Eliseu foi convidado a se casar com ela e ela disse: entendo porque você precisa de uma esposa com um título, mas há muitos análogos e eu não preciso ser sua esposa. Eliseu achava que ela não valia o dinheiro, então se manifestou. Mas Lucerna disse: você está errado. Minha esposa vale muito mais, mas você tem que provar seu valor. Ele olhou para a mulher e disse: e seu corpo é um compromisso. Ele acrescentou: se você provar seu valor, será recompensado. Desde que os termos e condições não sejam violados, nem mesmo o divórcio será um problema, RB, mas é claro que Lucerne estava correndo um grande risco. Ele poderia confiar em uma mulher que mal conhecia e ganhar tudo, ou poderia confiar nela e perder tudo. Mas Elisha parecia tão indefesa que Lucerne queria acreditar nela, pois mesmo que fosse uma informante, ela parecia bastante convincente. Ele disse em voz baixa: mas se estiver mentindo para mim, ou se for uma espiã de Jacob, isso não vai acontecer. Ele apontou um dedo para ela, como se dissesse para obedecê-lo, e parecia bastante confiante e sério. Assim, Eliseu se sentiu refém de um contrato que nem sequer especificava completamente seus direitos e oportunidades. Mas Lucerne disse mais tarde: não me decepcione, Elisha. Ela pensou sobre isso por um longo tempo. Perguntou-se se poderia confiar em Lucerne, se ele a estava salvando, mas também se queria tirar vantagem dela. Era uma escolha difícil, na qual duas opções eram irremediáveis, mas as consequências de uma agradavam mais a Eliseu do que as da outra. Ela não queria confiar em Lucerne até que tivesse certeza dele. Por isso, ela queria vê-lo de fora. É claro que ela assinaria o contrato, mas se as coisas dessem errado, ela se recuperaria. De repente houve uma batida na porta, um som monótono que ecoou pela sala e chamou a atenção de Elisha. Atrás da porta, uma voz disse: por favor, nos dê licença. Duas pessoas entraram na sala e uma delas disse: eu sou Norp de Marat, um cavaleiro que serve ao general e é descendente de um cavalheiresco leão de ervas daninhas. Outro homem respondeu: meu nome é Jean. Eles entraram no quarto e se sentaram em duas cadeiras no outro canto do cômodo. Mais tarde, eles começaram a ajudar a vestir Alicia, pois não havia nenhuma empregada disponível. Então Jean começou a pentear o cabelo da mulher para a cerimônia. Ela tinha que estar deslumbrante, pois dessa forma teria que causar uma boa impressão ao senhor. Ailcha ficou surpresa, é claro, mas foi interessante observá-la. Jean e Nora estavam se esmerando, montando os vestidos, envernizando os cabelos e acrescentando diferentes decorações aos vestidos. Tudo parecia muito caro e muito bonito. Era a primeira vez que ela via essas noites, mas elas inspiravam um senso de confiança e bondade. Assim, Eliseu decidiu relaxar e esperar que o trabalho fosse feito. Lucerna recrutou essas pessoas e lhes deu status de independência. E agora nosso império é conhecido em todo o mundo. Jean era muito popular entre as moças porque era bastante atraente. E quanto a Norm, ela é uma das várias cavaleiras do império, uma mulher muito forte e corajosa. Ela chegou a esse posto com a ajuda de sua força e foi capaz de provar a todos o seu valor nesta vida. Quando a mulher estava sangrando, ela lhe entregou um guardanapo e disse: você está sangrando. Use isso. A frieza de Nora era impressionante. Ela estava sempre equilibrada e atenta aos seus movimentos e palavras, sempre com uma aparência limpa e arrumada. Tudo tinha que estar dentro do planejado. Nora também havia tratado Elisha bem no passado, por isso a garota tinha uma boa atitude em relação a ela. Nora saiu da sala com as seguintes palavras: vou lhe deixar o contrato. Revise-o quando terminar de se preparar. De repente, houve uma batida na sala, e o general entrou e disse: Jean, por que você está aqui? Ele respondeu: não havia mais ninguém para ajudar a senhora com a maquiagem, então pensei que eu poderia prepará-la. O general olhou para o rosto doce de Eliseu. Ela estava bem arrumada e bonita, então o homem não teve dúvidas sobre sua aparência. O general pensou, talvez estivesse se perguntando como seu pai reagiria à sua nova noiva, ou talvez estivesse pensando em como ela era bonita. Nunca em sua vida Elisha havia se sentido tão especial e preciosa. Mais tarde, ele perguntou a Norm sobre o acordo, e ela respondeu: ela ainda não assinou, generais. Enquanto isso, Eliseu se olhava no espelho e pensava:
Esta é a primeira vez em minhas 2 vidas que estou usando um vestido tão lindo. É muito bonito. No entanto, Eliseu não estava acostumado a se ver tão bonita, então isso lhe pareceu estranho. Esse vestido lhe provocou uma estranha sensação de medo e vergonha. Era a primeira vez que Eliseu usava algo assim. Ela sempre usava roupas sujas ou roupas comuns, e aqui havia tantos enfeites. O penteado era simplesmente incrível, e as joias brilhavam a 1 quilômetro de distância da propriedade. Olhando para Eliseu, o general acenou com a mão. Ele ordenou que John e Nora saíssem da sala e lhes agradeceu pelo trabalho. E Nora saiu imediatamente da sala, fechando a porta atrás de si, deixando o general e Eliseu sozinhos na sala. Eliseu começou a ficar muito nervoso. Ela achava que a roupa não combinava com ela, e Lucerne queria criticar seu visual. Ela começou a se preocupar. Suas nádegas estavam suando e sua cabeça começou a doer um pouco com a experiência. Suas pernas estavam tremendo e seus olhos começaram a correr de um lado para o outro. De repente, Lucerne pegou a mão da garota e a puxou para um abraço. Ele a abraçou e olhou em seus olhos. Esse olhar era tão terno e especial. A Alicia também se levantou e olhou para seu noivo. Ela não estava pensando em nada, apenas olhando nos olhos dele. Então, Lucerne soltou a mão de Alicia e disse: "Estas são as roupas mais magníficas que você já usou." Para Alicia, essas roupas eram terríveis. Ela se sentiu desconfortável e incomum. O homem retirou lentamente as mãos de Eliseu porque o rosto dela deixou tudo claro. Lucerne disse: "Ótimo, então estou ansioso para ver o que acontecerá a seguir." Ele a convidou para se sentar em uma cadeira. Ele colocou o contrato na frente dela e disse: "Vamos terminar o contrato se você estiver pronta." Elisha ficou irritada porque percebeu que Lucerne estava provocando-a, mas até que foi divertido. Ela queria acabar com essa cerimônia o mais rápido possível e conseguir sua liberdade e segurança garantida. Os homens de Jacob deveriam chegar em 30 minutos. Elisha começou a ler o contrato e quase caiu em sua cadeira com os termos e condições do novo contrato. A primeira das condições era que a noiva de Elisha de Lauer não poderia pedir o divórcio. Essa cláusula não surpreendeu muito Elisha porque já era esperada, mas as cláusulas seguintes começaram a irritar e alarmar. Lucerna também foi obrigada a pagar 10% do valor diariamente. A cláusula seguinte, se o divórcio for devido a Elisha de Lauer, ela deve pagar 30.000 moedas de ouro. Nesse caso, Eliseu ainda será usado e não há garantia de segurança e proteção. A cláusula seguinte, se Eliseu trair durante o casamento, ela será aprisionada, surpreendeu a mulher. Todas as cláusulas eram sobre traição. Eliseu não tinha planos de trair, mas essa proibição severa de traição era como se Lucerne tivesse sido traída muitas vezes e agora estivesse tentando compensar seu trauma. Basicamente, o contrato exigia que Eliseu abrisse mão de seus direitos. Por isso ela não quis assiná-lo imediatamente. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.